Hola, buenas noches a todos. Estamos online. Deixa eu... Vamos fazer uma sala de vídeo. Ok, perfeito. Já estamos com 15 pessoas ao vivo. ¿Tendremos que hablar español? Hola. Sí. ¿Tendremos que hablar español? Espanhol, português. Buenas noches, Caterine. Olá. Olá, boa noite, Augusto. Buenas noches. Já estamos com 30 pessoas. Vamos aguardar mais um pouco para começar a live. Olá, Eliana, buenas noches, de Argentina. Olá, Eliana. Argentina. Argentina, Olá. Teófilo, buenas noches. Dalmo, boa noite. Professor Fabrício, doutor Guilherme. Buenas noches. Buenas noches. Mis amigos Sim. y amigas. Vamos a empezar, Fabrício? Vamos empezar. Saludos, saludos a todos. Olá, buenas noches, boa noite a todos. Eu sou Roberto Greck e hoje eu estou muito feliz, muito contente, muito alegre, porque nós conseguimos reunir estes dois professores, né, que são expertos neste assunto. E eu estou muito contente. Muitas graças a vocês, professores. Eu queria, primeiramente, agradecer ao professor Guilherme, que é um dos ortodoncistas, um dos professores mais conceituados em mundo, né? Professor da USP de Bauru. Então, muitas graças, professor Guilherme, por aceitar este convite, esta invitação, por participar da live. Muchas gracias. Gracias. Y bienvenido a todos. Y yo que tengo mucho honor en participar de esa live con nuestros amigos de Sudamérica. Es para nosotros realmente con mucho gusto que hacemos esta live. Esperamos que lo que vamos a discutir acá sea muy útil para ustedes. Ok, muchas gracias, professor. Eu também queria agradecer professor Fabrício Valarelli, também, que é um professor conceituado tanto em Brasil como em outras partes do mundo também, toda a América Latina, professor com muitos artigos também. Muitas graças, professor Fabrício, por aceitar esta invitação, este convite, estar aqui hoje nós para falarmos de este assunto que é muito interessante e que eu tenho certeza que praticamente todas as pessoas que são ortodoncistas têm dúvidas sobre o tratamento da mordida aberta e também a estabilidade da mordida aberta. Muitas graças, Fabrício. Muito obrigado, Fabrício, por aceitar esse convite. Buenas noches, muchas gracias. Eu estou muito contente em falar para vocês. É assunto que eu me gusta muito. E ao Dr. Guilherme, eu estou com muito honor por participar dessa live juntamente com o Dr. Guilherme. Muitas graças, Dr. Roberto. Ok, muitas graças, professores. Eu queria falar que eu vou falar aqui, nosso público é tanto para alunos brasileiros e também para alunos estrangeiros, né? Então, eu vou falar aqui em português, junto com espanhol. Então, perdoe-me qualquer problema em la língua, mas eu creio que a intenção é passar a mensagem. Eu creio que os alunos, tanto os brasileiros quanto os alunos estrangeiros, vão entender, certo?
esta é uma noite especial porque geralmente para vocês assistir os professores, esses professores, você tem que participar de algum congresso ou tem que esperar esses professores irem em seu país para falar sobre este assunto. E hoje, vocês estão em suas casas, certo? Sentados, assistindo em seu computador, e vocês têm a oportunidade de assistir esses professores e fazer alguma pergunta que vocês tiverem dúvidas. Então, eu estou aqui abrindo, né, o chat está disponível para qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar para estes professores e vamos tentar responder todas essas dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto que é o tratamento e a estabilidade da mordida aberta, certo? Que esses dois professores juntos, eles publicaram um livro, certo? Tratamento e a estabilidade da mordida aberta, que para mim é um livro que todos os ortodontistas devem ter para guiar. É um livro simples, objetivo e baseado em evidência científica, que eu creio que é o que nós outros queremos que a ortodôncia seja hecha em todo o mundo, certo? Então, eu já falei demais, eu sei que vocês não vieram aqui para escutar eu falando, eu sei que vocês querem escutar os professores falando sobre este assunto. Eu prometo que eu vou falar pouco a partir de agora. Eu vou dar a oportunidade de los professores falarem deste assunto, certo? Então, para começar esta live, para começar a live, eu queria fazer uma pergunta, certo? Então, nós sabemos que o mais importante de um tratamento ortodôntico é diagnóstico, certo? Porque se nós errarmos em el diagnóstico, nós vamos errar todo o plano de tratamento e todo o tratamento do paciente. Então, diagnóstico eu considero uma das coisas mais importantes de um tratamento ortodôntico. Então, eu queria perguntar para os professores como que nós hacemos para diagnosticar uma mordida aberta e também diagnosticar se esta mordida aberta é dentária ou é uma mordida aberta esquelética. Professores, eu creio que, Fabrício, você pode começar falando sobre como fazer um diagnóstico sobre a mordida aberta. Sí, muy bien. La mordida abierta, Roberto, es una maloclusión muy difícil de se tratar. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de mordida abierta. Nosotros podemos tener la mordida abierta dentária e la mordida abierta esquelética, ¿sí? Esses dois tipos, eles são totalmente distintos, totalmente diferentes, ¿sí? Usted puede hacer o tratamento de la mordida aberta dentária muito simplesmente, muito simples, muito fácil, com bastante estabilidade e com a mecânica muito tranquila, sim? Mas o tratamento da mordida aberta esquelética muitas vezes pode ser quirúrgico. E em outras situações, o paciente não se quer tratar cirúrgico e prefere o tratamento compensatório. Neste tipo de tratamento é que há uma grande dificuldade. Por isso que nós temos que fazer o diagnóstico muito completo, muito certo, porque vocês têm que saber, primeiramente, o que vocês irão tratar, o que vocês tratarão, se é uma mordida aberta dentária ou se é uma mordida aberta esquelética. E eu vou colocar aqui, coloque para mim o slide, Roberto. Nós temos dois tipos de mordida aberta. Então, para diagnosticar, nós podemos fazer o seguinte: a mordida aberta que só está concentrada em los dentes anteriores, normalmente é uma mordida aberta uma mordida aberta dentária, sim? Dento-alveolar. Essa mordida aberta dentária, ela é mais simples de se tratar. Já a mordida aberta esquelética, ela acaba se esvaindo para os dentes posteriores. E aí você tem uma mordida aberta de maior grau, mais severa, sim? Vejamos aqui, ó.
Mirem acá. Estas duas pacientes, essas duas chicas, nós teremos a da esquerda com mordida aberta dentária e a direita com mordida aberta esquelética. Mirem, a hiperdivergência entre a maxila e a mandíbula. Na mordida aberta dentária, parece que nós temos pouca divergência entre o plano maxilar e o plano mandibular, ou o plano palatino e o plano mandibular, ok? Já na mordida aberta esquelética, nós temos uma divergência muito maior desses dois planos, dos planos horizontais da face. Essa hiperdivergência é que é chamada mordida aberta esquelética, justamente. Por quê? Porque, veja, a mordida usou perpendiculares ao plano palatino e ao plano mandibular, quase perpendiculares, né? Já na mordida aberta esquelética, nós temos esses dentes também tendendo a perpendicular com o plano palatino e mandibular, e é por isso que se abre a mordida até, em algumas situações, os segundos molares. Então, pacientes que no tratamento, mas principalmente pela dificuldade na estabilidade. Sim? Voltou? Sim, está. Tinha sumido? Tinha cortado um pouco, Fabrício. Muito bem. Então, eu estava falando que na mordida aberta dentária é muito simples de se tratar, mas na mordida aberta esquelética já é mais difícil, não só pelo tratamento, e sim pela estabilidade desse tratamento. Nós vamos ter uma estabilidade muito menor, muito pequena, comparado com a estabilidade do tratamento da mordida aberta dentária, ok? Muito bem, Roberto. Eu acho que é isso. Se nós conseguirmos saber diagnosticar o que é uma mordida aberta dentária e o que é uma mordida aberta esquelética, nós vamos conseguir fazer um tratamento muito direcionado e, com certeza, vamos atingir melhores resultados. Sim? Vamos lograr mais êxitos. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Graças, Fabrício. Então, assim, numa mordida... Então, já sabemos diferenciar o que é uma mordida aberta dentária e uma mordida aberta esquelética. Eu queria perguntar para o professor Guilherme. Professor Guilherme, numa mordida aberta esquelética, o melhor tratamento é cirúrgico, porque eu já ouvi falar, né, de algumas pessoas que hasta falaram que solo uma mordida aberta esquelética solo dá para ser tratado de maneira cirúrgica, né? Então, qual é a sua opinião? Uma mordida aberta esquelética, o melhor tratamento é cirúrgico? Bueno, por favor, ponha mi pantalla. Gracias. Bueno, cuanto a la clasificación en mordida abierta dentária esquelética, Fabrício ya explicó muy bien, pero yo solamente gostaria de complementar que nosotros clasificamos en dentario esquelética dependiendo de la intensidad de manifestación de los dos factores. Mira, siempre nos vamos a tener los dos factores juntos, porque los dientes están ubicados en el hueso. Y así, si hay un problema en el diente, también el hueso está afectado, y el inverso también es verdad. Si el hueso está afectado, también afecta los dientes. Entonces, también nosotros decimos que una mordida abierta es esquelética o dentaria cuando hay predominancia de un factor sobre el otro. Así, cuando decimos que hay una mordida abierta esquelética, significa que predominantemente hay un problema esquelético, pero también hay junto un problema dentario. Bueno, y respondiendo a su pregunta, Roberto,
Así, una mordida abierta dentaria, generalmente la apariencia facial del paciente no está muy compromisada, mira. Y este es predominantemente una mordida abierta más dentaria. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema esquelético, hay un gran comprometimiento del perfil del paciente, porque la estructura esquelética está muy afectada. Mira este chico acá, que es muy vertical y también está asociado a la clase 2. Y aquí está su mordida abierta. Mira. Entonces, así decimos que el primer caso es dentario predominantemente. Hay una pequeña participación esquelética y en este caso hay una gran participación esquelética. Bueno, mire acá, exactamente como el doctor Fabricio habló. Mira la divergencia de los planos horizontales, del plano palatino y del plano mandibular. Bueno, ¿y cuándo vamos a decidir si vamos a tratar un caso que tenga una predominancia esquelética? ¿Cómo vamos a decidir si vamos a tratar por compensación ortodóntica o quirúrgicamente? Bueno, nosotros tenemos que saber seguir esa regla de Bailey de 1999 que dice que nosotros vamos a tratar un caso ortodóntico quirúrgicamente si el problema esquelético es muy severo, que no sea susceptible al tratamiento ortodóntico apenas. O sea, si el paciente presenta un problema esquelético muy acentuado y también él desea corregir el problema. Si esto es el caso, entonces el caso debe ser tratado quirúrgicamente. Porque muchas veces tenemos un problema esquelético, pero no es muy severo. Y también el paciente no se preocupa tanto con el problema esquelético, solamente quiere corregir su problema dentario. En este caso, podemos hacer la compensación. Pero si hay un problema esquelético muy acentuado y también el paciente desea corregirlo, entonces nosotros tenemos que tratar predominantemente con el tratamiento ortodóntico quirúrgico. Mira como este caso acá. Mira el paciente, se presenta, vemos que en su sonrisa conseguimos mirar su lengua porque los dientes están en mordida abierta y hay una predominancia muy grande del problema vertical. Generalmente, casos que son muy verticales aceptan preferencialmente el tratamiento quirúrgico porque mismo hoy en día, cuando nosotros tenemos los tornillos, la anclaje esquelética también con placas, dependiendo del problema vertical, es muy difícil nosotros hacemos una intrusión muy grande de los dientes. Entonces, casos verticales preferentemente aceptan más fácilmente un tratamiento ortodóntico quirúrgico. Como este caso acá, mira su mordida abierta y también era acentuada, pero el problema vertical que presentaba era muy grande. Entonces, la decisión fue por hacer un tratamiento ortodóntico quirúrgico. Mira que ahora la dimensión vertical del paciente fue disminuida un poquito y ella presenta una buena sonrisa acá. Porque se consiguió no solamente cerrar su mordida abierta, pero también reducir un poquito el problema vertical que presentaba, el problema esquelético vertical muy acentuado. ¿Ok? Generalmente así es como nosotros vamos a decidir si tratamos ortodóntico o solamente ortodónticamente o también ortodóntico quirúrgicamente. Fabricio, ¿quiere complementar? Eu penso da mesma maneira, doutor Guilherme. Eu penso da mesma maneira. Solo, Roberto, pode compartilhar meu slide? Sí. Eu he hecho uma lista de enumerado alguns fatores. Deixa eu colocar aqui no módulo de apresentação, né? Sim, modo leitura. Isso. Então, eu penso que
existe uma previsão do custo biológico, ou seja, de las secuelas en este tratamento. Por ejemplo, si un paciente tiene una discrepancia esquelética muy grande, mas ele não se quer de maneira alguma fazer um tratamento quirúrgico, ustedes podem fazer o tratamento sem cirurgia ortognática, mas devem fazer a previsão do custo biológico desse paciente. Eu enumerei alguns fatores que vão influenciar em sequelas que poderão existir. Se o paciente tem corticais alveolares bem delgadas, se tienes fina faixa ou espessura de encía ceratinizada, se há recessões gengivais prévias ao tratamento ortodôntico, todos esses fatores vão acabar dando uma tendria os pacientes a terem uma maior sequela ao final do tratamento, sim? Então, nós devemos julgar todos esses fatores para que nós poderemos dar um prognóstico mais realista para o paciente dos resultados alcançados ao final do tratamento, sim? Logrados ao final do tratamento. Ok, muito bem. Mas a expectativa do paciente em relação ao resultado final deve ser o direcional para se ustedes vai ser um tratamento quirúrgico ou um tratamento compensatório. Sim? Sim. Muito bem. Muito bem. O Dr. Guilherme mostrou um caso de cerramento da mordida, bem bonito, né? O Fabrício falou agora sobre todo este custo biológico, né, do tratamento. E agora, Fabrício, eu queria perguntar, então já falamos também sobre diagnóstico. Então, agora eu queria perguntar, como que tratamos, né? Como que podemos tratar isso de maneira compensatória? Então, vamos falar assim, o paciente não quer fazer um tratamento esquelético, como o Dr. Guilherme falou. Então, como hacemos este tratamento compensatório? Qual seria, né, as técnicas, as mecânicas para fazer este tratamento se o paciente não decidir tratar esqueleticamente? Ou se você, como ortodoncista, decidir que o tratamento não vai ser quirúrgico? Sim, puedes compartilhar minha pantalla? Ok. Muito bem. Miren, se nós não vamos fazer o tratamento quirúrgico, nós vamos tratar o paciente compensatoriamente, sim? Nós temos dois tipos de tratamento. Nós devemos direcionar dessa forma os tratamentos sem extrações e com extrações, sim? E tudo isso vai depender exclusivamente do perfil do paciente. Ou seja, nós devemos avaliar, primeiramente, a quantidade de apiamentos e a quantidade de protrusão de los incisivos, sim? Porque isto é muito significante quando nós decidimos extrair alguns dentes, alguns elementos, ou fazer o tratamento sem extrações. Muitas pessoas, muitos ortodoncistas me perguntam aqui em Brasil se eu já estou fazendo todos meus tratamentos sem extrações, porque me parece que é um direcionamento que os ortodontistas mais novos têm hoje em dia, tentar tratar os pacientes sem extrações. E eu não enxergo, não miro dessa forma, porque existem tratamentos que devem ser realizados extrações. Por exemplo, chega ao seu consultório com a boca toda cerrada e forçando para cerrar os lábios, sim? E, além disso, o paciente também pode apresentar muitos apiamentos. Pronto. Este já é um sinal de que nós devemos fazer os tratamentos com extrações, porque se
tentarmos o tratamento sem extrações, nós vamos expandir mais o arco do paciente, protruir mais os incisivos. E isso não vai ser bueno, não vai ser muito bueno para o paciente, sim? Então, nós devemos pensar em extrações quando há uma protrusão e uma quantidade de apiamento muito grande. E se não existir esses tipos de fatores no paciente, essas características no paciente, nós vamos fazer o tratamento sem extrações. Muito bem. Mas no tratamento sem extrações, podemos também extruir incisivos ou intruir molares. E isto vai depender somente do quê? Da exposição dos incisivos à sonrisa. Sim? Quando o paciente sorri, nós devemos avaliar como está exposto esses incisivos. Se há muita encia ou se não há encia na sonrisa. Sim? Se há encia, nós devemos fazer o tratamento com intrusão de los molares. Mas se os incisivos não aparecem muito em lo sorriso, nós devemos extruir os incisivos com ligas de elásticos entre os dentes inferiores e os dentes superiores. Então, dessa maneira, pessoal, veja, nós já falamos sobre isso, eu e o Dr. Guilherme já publicamos aqui em Brasil alguns trabalhos, nós temos vários artigos sobre esse assunto, depois eu posso passar para todos que quiserem, sim? E este é um tratamento que nós fizemos sem extrações. Por quê? Porque o perfil do paciente não me deixava extrair. Sim? Não me deixava extrair de maneira alguma. Então, o que nós fizemos? Simplesmente, mirem, esta é uma chica que tinha uma mordida aberta esquelética. Por quê? Porque ela só tinha contato entre os segundos pré-molares, os primeiros não tinha contato. Só que essa mordida aberta estava completamente compensada. Por isso que aparecia bem pequena, mas conforme nós fizemos a alinhação e a nivelação, nós podemos perceber como a mordida abriu. Mirem que mordida aberta muito grande agora, sim? Depois da fase de alinhação e nivelação. E, obviamente, depois utilizamos a mecânica para cerrar a mordida. Mas o que eu quero falar para vocês é que se não há muita parte dos incisivos aparecendo na sonrisa, nós devemos instruir incisivos. E se há muita encia aparecendo na sonrisa, nós devemos intruir os molares. É lógico, e inclusive o Dr. Guilherme vai explicar um pouquinho para nós que o tratamento não é só Cortou. Eu não sei o que ele ia falar, que o Dr. Guilherme ia falar um pouco. Vamos ver se retorna. Agora está... Interrompeu. Quando você falou que o Dr. Guilherme ia falar um pouco sobre... Sim, porque eu estava conversando com o Dr. Guilherme sobre quando nós intruímos os molares, também há um pouco de extrusão dos incisivos. Sempre há um pouquinho de extrusão dos incisivos, né, Dr. Guilherme? Acho que o senhor pode explicar mais sobre esse assunto. Ah, sí. Sí, generalmente cuando nosotros utilizamos mini implantes, la intención para intruir los dientes posteriores. Pero muchos de los estudios, mismo con mini implantes o mini placas y hasta con alineadores, tiene demostrado que
hay una grande extrusión de los incisivos superiores e inferiores. Esto quien llamó la atención fue el doctor Wang en la conferencia de invierno que tuvimos en febrero. Y él estresó que en muchos de los estudios hay una gran respuesta de los incisivos también. Hay un poco de intrusión, pero principalmente a extrusión de los incisivos, o que es una sorpresa para nosotros, pero esta es la realidad. Mismo utilizando algunos mini implantes para la intrusión de los dientes posteriores o mismo alineadores, nosotros vamos a tener extrusión de los incisivos. Así, el cierre de la mordida es un resultado de un poco de intrusión de los dientes posteriores y también más extrusión de los incisivos, tanto incisivos superiores como inferiores. Ok, muchas gracias. Estábamos discutiendo. Esto también fue un factor que me llamó mucha atención en esta conferencia de invierno que tuvimos en febrero, porque realmente nosotros pensamos que las mayores alteraciones serán por intrusión de los dientes posteriores, pero no. Hay también una respuesta de extrusión de los incisivos, tanto superiores como inferiores. Ok, perfecto. Muchas gracias, professor. Agora, eu queria entrar num assunto que eu sei que é um assunto que o Dr. Guilherme gosta muito, né? Le gusta muito falar deste assunto, que é sobre a estabilidade do tratamento da mordida aberta, né? Que é o tema também desta nossa charla, dessa nossa live, certo? Então, o Dr. Fabrício, ele falou, né, na parte passada, que nós podemos fazer um tratamento com extrações e sem extrações para determinar se o tratamento como que vamos fazer o tratamento da mordida aberta. E agora eu queria perguntar, professor, em relação à estabilidade, né? O tratamento com extrações é mais estável que um tratamento sem extrações? Por favor, hable um pouco sobre isso para nós, sobre a estabilidade em relação à extração e não extração do tratamento. Sí. Vamos. Momentito. Déjame preparar acá. Estamos un poquito para... sí. Bueno, por favor, puede esto. Colocar mi pantalla. Eso. Mira. Bueno, nosotros también, algunos años atrás, hicimos un estudio comparando la estabilidad de los casos tratados sin y con extracciones. Porque algún tiempo atrás también el doctor Fabrício hizo su tesis de maestría evaluando la estabilidad de los casos tratados sin extracciones. Y su colega de clase también, Rejane, hizo la investigación con los casos tratados con extracciones. Bueno, y después nosotros comparamos los dos grupos. El grupo tratado sin con el grupo tratado con extracciones. ¿Qué nosotros encontramos? Encontramos que los casos tratados con extracciones tenían más estabilidad, una estabilidad significativamente mayor que los casos tratados sin extracciones. Bueno, en este estudio nosotros no investigamos exactamente cuáles son los factores que contribuyeron para esto. Simplemente investigamos cuáles de los dos grupos tenían más estabilidad. Y los resultados fueron que el tratamiento con extracciones tiene más estabilidad. Pero así especulamos dos factores principales que pueden contribuir para la mayor estabilidad. Uno de ellos es el principio de puente levadiza. ¿Qué es esto? Mira, cuando nosotros extraímos, y generalmente casos con mordida abierta, tienen los incisivos superiores e inferiores un poco más inclinados para vestibular. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer la retracción, podemos permitir
una cierta inclinación para lingual de los dientes. Y así esto funciona como si fuera una puente levadiza. Mira la pantalla. Así se percibe que los dientes, cuando se inclinan para lingual, cierran la mordida abierta, sin haber una alteración vertical en sus posiciones. O sea, la mordida abierta puede ser cerrada sin extrusión de los incisivos superiores e inferiores. Ahora, si los incisivos superiores e inferiores no sufren una extrusión, luego también no van a tener una tendencia al borde final, manifestando nuevamente una mordida abierta. Este es uno de los factores. El otro factor que puede contribuir también para esto es que, mira, cuando nosotros extraímos los dientes, claro que en la mayoría de las veces extraímos para corregir el apiñamiento y también la protrusión. Pero no es en todos los casos que necesitamos hacer una retracción completa y podemos permitir una cierta mesialización de los dientes posteriores. Mira, y si los dientes posteriores mesializan, mira en la pantalla, se mesializan, entonces la mandíbula puede tener una rotación antihoraria y esta rotación antihoraria va a contribuir para el cierre de la mordida. Luego, estos dos factores pueden ser que hacen esta diferencia y, por lo tanto, los casos con extracciones tienen más estabilidad que los casos sin extracciones. Bueno, como dice para ustedes, esta es apenas una especulación. Esos factores tienen que ser investigados aún en el futuro con más pesquisas. Y mira, en la verdad, cuando nosotros tratamos los pacientes con extracciones, nosotros vamos a tener los dos factores actuando concomitantemente. Mira, ahí estaremos teniendo el principio de puente levadiza y también la mesialización de los dientes posteriores. Mira, extraímos, ojo en la pantalla, mira la pantalla, mira. Entonces, estos dos factores contribuyen mucho para el cierre de la mordida y especula así que también ellos probablemente son los factores que también contribuyen para una mayor estabilidad de la corrección de la mordida abierta. Claro que tiene que ser investigado, como ya lo dice. Perfecto. Y aquí está nuestro artículo que fue publicado, esto en 2006, que nosotros comparamos los dos, la estabilidad de los casos sin y con extracciones. Ok. Fabrício, ¿quiere complementar un poco? Yo voy a hablar que nosotros elaboramos una serie de estrategias para tentar favorecer el tratamiento de la mordida abierta y tentar aumentar la estabilidad de los tratamientos, ¿sí? Yo puedo até mostrar para ustedes. Doutor Roberto, compartilha. Deixa eu mirar. Sim. Share all. Doutor Guilherme e eu hicimos há algum tempo, quando nós estávamos escrevendo um livro sobre mordida aberta, nós sentamos e organizamos, estudando todos os fatores e tudo que havia de evidência científica em la literatura para nós conseguirmos fazer uma estratégia mecânica para que pudéssemos ter mais estabilidade. Sim? Principalmente favorecer o tratamento e lograr mais estabilidade ao final do tratamento. Sim? Então, enumeramos uma série de estratégias. A primeira, o posicionamento mais cervical de los dentes anteriores. Então, os brackets
devem ser pegados mais arriba, em direção lá em cima, a parte cervical, sim? Tanto arriba quanto abaixo, sim? Nós podemos deslocar os brackets aproximadamente de 1 a 2 milímetros. E essa estratégia vai ser muito favorável tanto para o cerramento da mordida quanto mais para a estabilidade. Por quê? Primeiro, já no início, quando vocês empezam o tratamento, ao empezar o tratamento, os dentes já sofrem a extrusão. Esse movimento tenderia a ser um pouquinho mais estável, porque você vai tratar da mordida aberta por 1, 2 ou até 3 anos ao longo. Então, se vocês puderem, logo ao início, conseguir extruir-lhes esses dentes, essa tendência de estabilidade é maior. Além disso, quando nós pegamos os brackets um pouco mais para cervical do dente, vocês sabem que o dente é convexo. Então, quanto mais para cervical nós pegamos os brackets, mais torque lingual nós inserimos quando da inserção de um alambre retangular. Sim? Quando nós vamos inserir um alambre retangular, pode ser de acero ou de nítido, não há problemas. Sempre nós vamos lograr mais torques linguais, sim? E, além disso, a última característica, o último fator que é o mais importante, quando nós pegamos os brackets mais para cervical de los dentes, mirem a figura, mirem a pantana. Nós vamos pegar os brackets mais para cervical. E isso vai fazer com que nós tenhamos mais espaço para aumentar o trespasse vertical positivo do paciente. Ou seja, se num paciente que vocês pegam os brackets ao centro da corona, agora sempre os incisivos, a incisal de los incisivos pode contactar o bracket. E isso vai acabar fazendo isso quando vocês têm 2, no máximo 3 milímetros de sobremordida, sim, de overbite. Mas se vocês posicionarem os brackets 2 milímetros abaixo ou 2 milímetros arriba, no arco arriba ou no arco abaixo, em direção a lá em cima, vocês vão conseguir lograr muito mais trespasse vertical positivo ao final do tratamento. E isso é muito importante, porque se ao final do tratamento de uma mordida aberta, vocês têm 1 milímetro de sobremordida, se o paciente recidivar 1 milímetro, a mordida já se abre. Sim? É a famosa mordida aberta clinicamente significante, ou recidiva clinicamente significante, que nós falamos tanto para nossos alunos acá em Brasil. Sim? Mas se vocês têm 4 ou 5 milímetros de sobremordida, mirem, o paciente pode lograr hasta 4 ou 5 milímetros de recidiva, que a mordida não vai se abrir novamente. Sim? E o paciente não vai se incomodar. Sim? Esta é a recidiva clinicamente significante. Nós temos outro fator, o posicionamento de los brackets em los dentes posteriores. Nós temos que pegar os brackets nos dentes posteriores, fazendo uma giroversão desse bracket em sentido de lá em cima, a mesial do bracket girado, rotado no sentido da encía, ou seja, a mesial do bracket superior para arriba, a mesial do bracket inferior abaixo, para a encía. E isso faz com que, durante o alinhamento, todos esses dentes posteriores, ajudados pelo elástico vertical, pela liga vertical dos dentes anteriores, pela liga elástica dos dentes anteriores, eles vão ser
uma giroversão. Os dentes arriba vão girar no sentido horário e os dentes abaixo vão girar no sentido anti-horário. Isso é muito importante para a correção da mordida aberta. Quantos grados, mais ou menos, Fabrício? Quantos grados girados, mais ou menos? 3 a 5 grados. 3 de 3 a 5 grados. Sim? Okay. De 3 a 5 grados a mais que o longo eixo da corona. Sim? Então, a corona já pode estar angulada. Ustedes já angulam o bracket como o longo eixo da corona, e, além disso, angula de 3 a 5 grados a mais. Perfeito. Perfeito. E com isso, nós vamos ter aqueles efeitos que muitos autores mais antigos falavam e mostravam para nós em alguns artigos, simplesmente de tratamento de casos clínicos, ou séries de casos clínicos. Sim? Nunca é estudado em forma de pesquisa, e que agora o doutor Guilherme, juntamente com o Vinícius e a Maiara Riso, estudaram aqui na FOB USP em Bauru. Né? E hoje nós podemos falar que essa verticalização favorece o contato entre os dentes posteriores, fazendo com que a força direcione mais para o longo eixo do dente. E isso vai proporcionar, ou nós especulamos ainda, que isso pode proporcionar uma maior estabilidade do tratamento da mordida aberta. Sim? Porque, mirem, se os dentes são mordidos dessa maneira, a força acaba sendo promovida para adelante. E quanto mais adelante é promovida essa força, mais se abre a mordida. Além de todos os outros fatores que nós vamos falar mais adelante. Mirem, dessa maneira, nós conseguimos cerrar a mordida mais facilmente. Sim? Outro fator, que é a terceira estratégia que nós utilizamos sempre, é a colocação de grade palatina fija ou esporones, né? A famosa rejilha. Rejilha? Pronunciei corretamente, Roberto? Rejilha. Ou trampa também. Trampa. Sim, Trampa. muito bem. Muitas pessoas, muitos ortodoncistas, quando eu hablo sobre isso, me perguntam. Inclusive, eu tive uma live com o Dr. Luiz Felipe Canuto, que é o rei dos esporones, juntamente com Nogueira, sim? E ele me criticou muito por usar redilha, porque ele habla que não se pode usar redilha em pacientes adultos, mas eu não tenho essa experiência, tenho muitos pacientes já tratados com esse tipo de mecânica, e eu penso que essa mecânica facilita e favorece muito o fechamento, o cerramento da mordida aberta. Sim? Por quê? Porque, mirem, a língua passa aproximadamente 2.000 a 2.500 vezes entre os incisivos durante um dia. Sim? Porque nós deglutimos, engolimos 2.000 vezes por dia. Então, nós pensamos o seguinte: temos que impedir a língua de lograr passar entre os incisivos, sim? E isso é muito importante, porque os esporones, como eu escrevi acá, os esporones, ele tem uma outra função. A língua, a redilha palatina, tem a função de impedir a língua de passar entre os dentes. Os esporones tem a função simplesmente de fazer o paciente lembrar que ele não pode colocar a língua entre os dentes. Sim? Mas, em verdade, os esporones, eles não impedem exatamente a língua de passar entre os dentes, principalmente esses colados, esses esporones pegados aos dentes. Sim? Os esporones, eles são muito importantes para acomodar com o tempo a língua numa posição mais posterior, numa fase passiva, ou seja, enquanto o paciente está em repouso. Sim? Para isso é muito importante os esporões. Por isso que eu indico
use a redilha palatina em arco arriba e use os esporones em arco abaixo. Quando, depois de cerrada a mordida, pode cambiar a redilha pelos esporones em la parte arriba. Sim? Esta é mi conselho. Muito bem. La quarta estratégia é a contenção ativa durante e após o tratamento. Então, durante o tratamento, nós podemos utilizar as ligas em la posição, na região anterior, por mais tempo. Depois de cerrada a mordida, nós podemos utilizar as ligas ainda por algum tempo, removendo o uso gradualmente. Ou seja, não removemos o uso de um mês para o outro. Simplesmente nós vamos diminuindo esse uso compassadamente. Ou seja, por um mês, 20 horas. No outro mês, 16 horas. No outro mês, 12 horas. No outro mês, 8 horas. E depois, mais 3 ou 4 meses de forma noturna. Sim? Com isso, nós estamos fazendo a contenção ativa da liga ou do cerramento da mordida. Além disso, nós vamos ter também uma contenção ativa após o tratamento, após o término do tratamento. E me gusta muito essa contenção que está aqui à direita. Esta contenção, porque a contenção que tem um apoio oclusal na parte posterior, juntamente com uma redilha na parte anterior, uma trampa palatina na parte anterior, é muito difícil do paciente utilizar esse tipo de aparelho. O paciente acaba jogando fora esse aparelho rapidamente. Por quê? Eu tive algumas experiências com isso e os 4 ou 5 pacientes que eu coloquei esse tipo de aparato, os pacientes, depois de 6 meses, já não usavam mais a contenção. Ao passo que, na contenção com um furo em la direção da papila incisiva, é muito buena, reposiciona a língua e o paciente ele pode utilizar por 1, 2, até 3 anos, muitas vezes, sim? Até a placa de acrílico estragar. Aí o paciente vuelve ao seu consultório, regressa ao seu consultório para vocês moldar e fazer nova placa para ele. Sim? Muitos desses pacientes gostam muito de dormir com a placa, o uso noturno da placa. Sim? E isso é muito importante para a contenção ou para a estabilidade da mordida aberta. E a quinta sugerência para vocês, ou a quinta estratégia que nós elaboramos é a terapia miofuncional. Nós vemos por alguns artículos também na literatura, principalmente este artículo de 2010, Smith, Peter e Covell, que nos mostraram uma evidência muito forte de que se os pacientes adultos fazem a terapia miofuncional ao final do tratamento, eles logram muito mais estabilidade da terapia, do tratamento, do que aquele paciente que não faz a terapia miofuncional. Sim? Muito bem. Eu penso que o Dr. Guilherme pode completar algo, Dr. Guilherme, porque o Dr. Guilherme que foi juntamente comigo, mas o Dr. Guilherme que foi o mentor das estratégias, sim. Eu penso que ele pode adicionar algum comentário. Fabrício, yo congratulo a usted porque usted habló todo que había sobre cómo nosotros podemos aumentar la estabilidad del tratamiento de la mordida abierta. Y bueno, todos estos procedimientos siempre van a nos ayudar a tener más estabilidad. Sí, y nosotros tenemos que tener siempre en mente, mira,
que en ortodoncia es muy difícil nosotros eliminarnos completamente la recidiva. Los trabajos de los ortodoncistas son dos. Primeramente, corregir la maloclusión. El segundo, hacer con que la corrección sea más estable posible en largo plazo. Así, todos esos procedimientos que debemos hacer es para aumentar la estabilidad. Pero es muy difícil nosotros tenemos una total estabilidad en todos los casos. Pero siempre estamos luchando para que tengamos más estabilidad en la mayoría de los casos. Y bueno, y la otra estrategia que podemos utilizar es asociar todos esos factores. No solamente utilizamos pero todos los factores juntos, que probablemente con la asociación de todos esos procedimientos nosotros vamos a tener más estabilidad. Siempre tenemos que proceder de esta manera, ¿sí? Y esto es un factor que hoy en día está más enfatizado, porque antes, que son de 30, 40 años atrás, no se enfatizaba tanto la retención activa, que Fabricio comentó muy bien. Roberto, por favor, mi pantalla. Ok. Mi pantalla, sí. Sí. Y considero es muy importante, es esto acá, estos dos factores acá. Una retención activa durante el tratamiento, o sea, nosotros tenemos que cerrar la mordida, pero no podemos remover los aparatos. Tenemos que mantener una retención activa por casi un año. Claro, 4 meses, utilizando desde 8 a 20 horas por día, y después más 8 meses aproximadamente, en que vamos reduciendo gradativamente el tiempo de uso de los aparatos. Esto es muy importante. Esta es la retención durante el tratamiento y también después del tratamiento, con la placa que el doctor Fabricio mencionó muy bien. O sea, tenemos que utilizar todos nuestros recursos para aumentar la estabilidad del tratamiento de la mordida abierta, porque es un factor que preocupa a todos los ortodoncistas. Sea un ortodoncista menos o más experiente, el tratamiento de los problemas verticales, especialmente de la mordida abierta, es muy complicado, porque nosotros aún no sabemos exactamente cuáles son los factores que causan la recidiva. Hay varias especulaciones, especialmente que son los problemas musculares que van a causar la recidiva. Así, nosotros tenemos que hacer utilizar todos esos procedimientos para aumentar la estabilidad de nuestro tratamiento. Así debemos pensar. ¿Ok? Gracias. Sí. Perfecto. Una classe perfeita. E agora vamos falar um pouco sobre um assunto atual, né? Eu creio que todos têm interesse e também temos uma pergunta aqui sobre a utilização de los microtornillos, los mini implantes, certo? Quais seriam, né, as alterações que ocorrem com o tratamento dos microtornillos, tá? E eu já vou também colocar a pergunta aqui, né? Se a intrusão com os microtornillos ele tem uma maior estabilidade do tratamento, né? Dr. Fabrício, ele falou que uma maneira de você decidir isso é se vai extruir os anteriores ou se intruir os posteriores, é a exposição de los incisivos, certo? Então, temos duas maneiras de fazer este tipo de tratamento. Então, quais seriam as alterações quando utilizamos a intrusão com os microtornillos? E também, se isso aumenta a estabilidade do tratamento, né? Aumenta a estabilidade da mordida aberta, a utilização de los microtornillos, né? Quais alterações, professor Guilherme, que acontecem com a utilização de los microtornillos? Eu creio que você pode começar falando. Utilizamos anclaje esquelética. Vamos a tener intrusión de los molares superiores, si utilizamos en los superiores. Pero mira,
Si necesitamos de mucha intrusión, tenemos que también utilizar tornillos, anclaje esquelética en los inferiores, porque cuando restringimos el desarrollo vertical o intruimos los dientes superiores, los inferiores pueden también extruir. Por eso, si la cantidad que tenemos que intruir es grande, es bueno que también utilicemos anclaje esquelético en los dientes inferiores. Bueno, nosotros conseguimos una buena intrusión de este diente, pero también, como ya dije antes, hay también una cierta cantidad de extrusión de los incisivos. Y mira, esto tiene que ser muy bien controlado, porque si el paciente ya presenta una exposición significante de los incisivos durante la sonrisa, tenemos que controlar muy bien estas extrusiones de los incisivos, tanto de los superiores como de los inferiores. Así es, nosotros vamos a tener intrusión de los dientes posteriores, pero hay un poco también de extrusión de los incisivos que debe ser muy bien controlada en casos que hay mucha exposición de los incisivos, especialmente los superiores durante la sonrisa. ¿Complementación de alguna de doctor Fabricio, por favor? Yo pienso que nosotros ya miramos muchos artículos hablando sobre esa intrusión de los molares por anclaje esquelética, ¿sí? Nosotros vimos que não há mais estabilidade em relação a outros métodos, sim? A estabilidade é muito similar, muito semelhante. Sí, yo me olvidé de hablar sobre la cantidad de estabilidad residual. Bueno, los estudios que conozco dicen que hay aproximadamente una cantidad de 20 a 30% de recidiva de la intrusión. Pero así nosotros tenemos que llevar esto en consideración cuando vamos a hacer intrusión. Si necesitamos de intruir 3 milímetros, pero sabemos que hay una recidiva de 20 a 30%, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a intruir 4 milímetros para justamente descontarnos esa cantidad de recidiva que vamos a tener después de la intrusión de los dientes. ¿Sí, Fabricio? Sí, yo tengo un slide acá que mostra muy bien eso. O Sí. Dr. Roberto, ¿puede colocar eso? Déjame ver acá. Share. Es este. Yo voy a compartir. Sí. Este. Miren. Lo tratamiento compensatório e quirúrgico, com extrusão de los incisivos e com intrusão de molares. Acá temos a porcentagem de estabilidade. Miren que a intrusão de los molares vai dar para nós de 70% a 80% de estabilidade, sim? Assim como praticamente todos os outros tratamentos. Sim? Então, nós vemos que não há uma grande diferença entre você praticar a intrusão de los molares por anclaje esquelética ou fazer extrusão de incisivos com ou sem extrações. Sim? Ok. Fabrício, uma pergunta. Em relação aos microtornillos extraalveolares, você prefere a utilização de mini placas, microtornillos extraalveolares ou os microtornillos interradiculares? Tem alguma preferência específica? Sua opinião sobre isso? Porque é um assunto... Me gusta muito utilizar... Coloque naquela outra tela só com o rosto, Roberto. Sim. Me gusta muito utilizar os microtornillos interradiculares, sim? Para ser a intrusão de los molares. Inclusive, eu pongo microtornillo por palatina em la região alveolar e 2
microtornillos por vestibular. E isso quando há espaço suficiente para se poner os microtornillos, sim? Não me gusta a mini placa ou o microtornillo extraoveolar para hacer esse tipo de movimento, porque é um movimento mais simples e lá o encaixe do microtornillo extraoveolar é mais difícil, porque o mini implante, o microtornillo fica direcionado para baixo, sim? Então, você vai ter que amarrar com um amarrilho de aço as ligas elásticas que vão ligar os dentes ao microtornillo, sim? Então, me gustam os microtornillos interradiculares. Solo em algumas situações que nós vamos utilizar os extraalveolares ou mesmo las mini placas. Quando? Quando há uma pneumatização muito grande de los senos maxilares. Os senos maxilares, quando estão muito deslocados para a região alveolar, não se há espessura suficiente de hueso para se colocar o microtornillo e esse se quedar com estabilidade ou com retenção, sim? Então, nesses casos, sim, me gusta utilizar a mini placa ou o microtornillo extraalveolar, mas esses são muito poucos casos, talvez 5% de todos os casos que nós usamos microtornillos para ser a intrusão de los molares. Sim? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. O Marco está perguntando, em que casos extraem os premolares e em que casos extraem os molares para cerrar? Tem alguma diferença em sacar os molares? Né? Teria uma preferência, maior cerramento da mordida? Ou seria só por questão de la saúde de los dientes, se ele está destruído? Qual é? Não sei quem pode responder, Fabrício. Me gusta muito sacar os molares quando há dois tipos de problemas em lo paciente. Primeiro, quando há muito apiamentos, quando o apiamento é muito grande, sim? Por quê? Porque se vocês sacarem só os premolares, muitas vezes não se consegue, não se logra nem alinhação e nivelação, sim? Porque o tamanho dos premolares é só 7 milímetros cada premolar, sim? Então, se há muito grande o apiamento, muitas vezes não há movimentação, tanto de retração, que vai provocar aquele drawbridge, né? Aquela inclinação dos incisivos que o Dr. Guilherme explicou muito bem, e também não vai haver mesialização de los molares, o que pode lograr a uma retroversão no sentido anti-horário da mandíbula, e assim favorecendo o cerramento da mordida aberta. Então, quando nós extraímos molares, os molares são dentes maiores, dentes mais grandes, sim? 10 milímetros cada molar. E isso vai fazer um aumento de espaço dos arcos. E esse procedimento, extrações de los molares, vai ser uma maior retração de los incisivos, assim como uma maior mesialização de los molares, podendo lograr a giroversão de la mandíbula, favorecendo o tratamento da mordida aberta. Então, quando há muito apiamento, quando o apiamento é muito grande, é quando as coronas de los molares estão destruídas, com grandes restaurações ou com tratamentos endodônticos, sim? E, lógico, o paciente que apresenta terceiro molar, se há o terceiro molar em la boca, nós podemos fazer a extração do primeiro molar sem qualquer problema, sim? Sim. Tem uma outra pergunta do Fábio sobre a utilização das ligas, dos elásticos anteriores nos incisivos. Eu não sei especificamente sobre o que, sobre como é a utilização, eu não sei, mas está perguntando sobre a utilização. Eu creio que já foi hablado, né, que tem que utilizar as ligas.
Fábio, usted... Tiene que utilizar los elásticos verticales, los pacientes, durante el periodo más largo posible. Pero esto es aproximadamente 18 a 20 horas por día, porque vaya a tirar las gomas para comer y también descansar un poquito. Entonces, si utiliza de 18 a 20 horas por día, está muy bueno. Y en relación a la fuerza que puede utilizar, de 100 a 150 gramos. Generalmente, elásticos, dependiendo de la distancia de los ganchos, los elásticos más utilizados son los 3/16 pulgadas y también 5/16 pulgadas. 3/16 y 5/16 pulgadas, dependiendo de las distancias entre los ganchos para los elásticos verticales. Okay. Pulgadas de fuerza. Había una preocupación también si los elásticos producían más reabsorción. También un estudio de Rejane que hizo algún tiempo atrás su tesis de doctorado demostró que los elásticos verticales no causan más reabsorción que el tratamiento que no utiliza elásticos. Es muy semejante. El problema de causar más reabsorción es cuando los dientes son movimentados para vestibular o lingual o para mesial o distal. Estos tipos de movimientos son que causan más reabsorción. No exactamente la utilización de elásticos verticales para cerrar la mordida abierta. Sim, perfeito. O Marco está perguntando, Fabrício, qual é o tamanho e qual é o diâmetro dos microtornilhos que geralmente você costuma realizar na intrusão, utilizar? Que tipo de microtornilho? Todo tamanho e comprimento e espessura dos microtornilhos vai depender do espaço disponível para a inserção dos microtornilhos. Se eu tenho um espaço mais grande, eu pongo um microtornilho mais grosso, mas é mais... Como é que é? Ancho. Ancho. Eu pongo um microtornilho mais grande. Diâmetro maior. Com diâmetro mais grande. Sim? Muito bem. Se eu tenho um espaço restrito, eu tenho que colocar um microtornilho com um menor diâmetro, sim? Agora, uma coisa muito importante, em lado palatino, sim? Nós temos que ter um microtornilho com o pescoço mais grande, ou a parte que é hecho, que fica inserida na encía, ela tem que ser... Transmucoso. Transmucoso, sim. O transmucoso tem que ser um pouquinho mais grande, principalmente de 2 a 3 milímetros, sim? Não se há possibilidade de colocar um transmucoso de 1 milímetro solamente, sim? Porque na parte vestibular, na parte bucal, nós inserimos um transmucoso de 1 milímetro. Muito bem? Eles estão falando cuello, acho que em espanhol, transmucoso é cuello, pescoço, né? Cuello, pescoço, sim, cuello. Yeah, muitas graças, cuello. Muitas graças. Eu creio que estamos com 1h13, 14 de live. Eu creio que está bem, certo, Fabrício? Se alguém tiver mais alguma pergunta para os professores, e eu queria que vocês falassem, né? Sus considerações finais sobre esse assunto. Eu estou muito contente por estar aqui. Eu quero novamente agradecer a estes dois professores que são expertos em este assunto. Nós podemos nos quedar aqui mais de horas e horas falando, porque temos vários e vários assuntos ainda para falar, pero a hora passou muito rápido, certo? Temos programados mais alguns assuntos, mas já estamos a 1h15, né? Hablando desse assunto. Então, eu queria que vocês falassem as considerações finais sobre isso, e se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para os professores, aproveitem que este é o momento que vocês têm para ver esses dois professores
juntos em suas casas, pessoal. Então, aproveite esta oportunidade única que nós temos. Bueno, yo quería agradecer una vez más Roberto y Fabricio por la oportunidad de poder discutir ese asunto acá con los colegas y amigos para que también possam utilizar em suas clínicas esses conhecimentos que nós discutimos acá. E é claro que uma hora e pouco é tempo muito curto para abordarmos todo esse assunto que é muito vasto, pero são, às vezes, pequenos detalhes que podem ajudar o clínico durante seus procedimentos. Então, espero que vocês tenham aproveitado o que nós discutimos acá para sua clínica e que tenham muito êxito no tratamento da mordida aberta e muita estabilidade. Muitas graças. E agradecemos a todos que participaram desta live acá e esperamos que tenham aproveitado bastante. Gracias. Fabrício. Yo también, mucho gusto en participar de esta live con el Dr. Guilherme, que fue mi orientador en la facultad, ¿sí? Yo aprendí mucho con el Dr. Guilherme sempre muy rígido, ¿sí? Mas também transferindo muito o conhecimento. Hoy nosotros tenemos um método para tentarmos trazer mais estabilidade para os tratamentos de mordida aberta, e isso me deixa muito feliz, porque sempre trabalhei, me inspirei no Dr. Guilherme, e nós estamos ainda trabalhando juntos, sim. Quem que é o Carlos? Carlos. Olha lá. Qual força que você utilizou para movimentar esse caso? Força ótima. Isso, muito bem. Muito bem, Carlos. Sempre força ótima. Sim? A força ótima é sempre a melhor. Sim? Muito bem. Então, só dizer que muito gosto, que nós vamos ainda compartilhar mais conhecimento. Se alguém tiver alguma dúvida ou até alguma sugerência para nós, por favor, deixem a sugerência para o Dr. Roberto, para o CPO, que nós vamos tentar melhorar cada vez mais os tratamentos das mordidas abertas. Sim? Ok. Muchas gracias, professores. E vamos agora, então, finalizar esta live. Graças a todos que participaram e hasta a próxima live. Muchas gracias. Muy bien. Hasta más. Hasta luego. Tchau. Se quedam em casa, todos.